Pai de infinita bondade, de amor, de justiça e caridade, nós nos dirigimos humildemente a Ti, rogando o amparo para mais esse trabalho, para mais este momento, que todos nós que aqui nos encontramos, Senhor, possamos nesse instante nos desligar daquilo que não pertence a este momento, e que nossa mente esteja direcionada para este momento que é único em nossas existências, que o Evangelho possa ser o higienizador de nossas mentes, que possa nos trazer alegria, amparo, mas principalmente os insumos para a nossa transformação, que assim seja. Então, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, utilidade providencial da fortuna. Se a riqueza tivesse de ser um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, como poderia inferir-se de certas palavras de Jesus, se interpretadas segundo a letra e não segundo a essência, Deus, que a concede, estaria colocando nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem recursos, pensamento este que repugna a razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito arriscada, mais perigosa que a miséria, devido às suas atrações. As tentações que traz consigo e a fascinação que exerce. É a excitação suprema do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o mais poderoso laço que prende o homem à terra e desvia seus pensamentos do céu. Produz tal vertigem que, muitas vezes, vê-se aquele que passa da miséria à fortuna esquecer rapidamente sua primeira posição, esquecer os que partilharam com ele e os que o ajudaram, tornando-se egoísta e vaidoso. Mas do fato da riqueza tornar a estrada difícil, não resulta que a torne impossível, e que não possa tornar-se um meio de salvação nas mãos daquele que sabe servir-se dela, assim como certos venenos podem devolver a saúde, se empregados oportunamente e com discernimento. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogava sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e me segue, não pretendia lançar um princípio absoluto, segundo o qual deve-se despojar-se do que possui, pois a salvação só se conseguiria a esse preço. Quis, isto sim, mostrar que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. Com efeito, esse jovem julgava-se quite com a lei, porque tinha observado certos mandamentos, e, no entanto, recuou à ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não chegava até esse sacrifício. A proposição que lhe fez Jesus era uma prova decisiva para descobrir a profundidade de seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem honesto e perfeito perante o mundo, não fazer mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser vaidoso nem orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe. No entanto, não possuía a verdadeira caridade, pois sua virtude não chegava até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar: uma aplicação do princípio, fora da caridade não há salvação. A consequência de suas palavras, se tomadas na acepção rigorosa, seria a abolição da fortuna, por ser prejudicial à felicidade futura e fonte de muitos males na terra. Seria, além disso, a condenação do trabalho que pode proporcioná-la, consequência absurda que levaria o homem à vida selvagem e, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que também é uma lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se ela excita
tantas más paixões, se até chega a provocar tantos crimes, é preciso atribuir isso não à coisa em si, mas o homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que mais lhe poderia ser útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza não pudesse produzir senão o mal, Deus não a teria posto sobre a terra. Cabe ao homem extrair o bem dela. Se a riqueza não é o elemento direto de progresso moral, é incontestavelmente um poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, o homem tem como missão trabalhar para o aprimoramento material do globo. Ele deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo de modo a um dia receber toda a população que sua extensão comporta. Para nutrir essa população que cresce sem cessar, é preciso aumentar a produção. Se a produção de uma região é insuficiente, é preciso ir buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações de povo com povo tornam-se uma necessidade. Para torná-las mais fáceis, é preciso destruir os obstáculos materiais que os separam, tornando as comunicações mais rápidas. Para trabalhos que são obras de séculos, o homem teve de ir buscar materiais até nas entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los mais seguro e rapidamente. Mas para realizá-los é preciso recursos. A necessidade fez-lhe criar a riqueza, como ela lhe fez descobrir a ciência. A atividade que se faz necessária devido a esses mesmos trabalhos cresce e desenvolve a inteligência do homem. Essa inteligência que inicialmente ele concentra na satisfação das necessidades materiais, mais tarde irá ajudá-lo a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza o primeiro meio de execução, sem ela não haveria mais grandes trabalhos, nem atividade, estímulo ou pesquisas. Portanto, é com razão que se considera a riqueza um elemento de progresso. Então, o Evangelho, o trecho dessa noite, é um convite para refletir sobre a riqueza, sobre essa possibilidade que Deus colocou nas nossas mãos para o nosso progresso espiritual. A riqueza tem essa finalidade, né? Ela tem esse objetivo que é facilitar para todos nós a ampliação da nossa mente, aonde a gente se desenvolve com tudo aquilo que o Pai concede. Os meios materiais, eles fazem com que a criatura possa se tornar melhor. E obviamente que a fortuna, né, a riqueza, ela não poderia fugir a essa regra. E às vezes algumas pessoas, né, têm o olhar errado sobre a riqueza, porque o problema não é a riqueza em si, mas como tudo que é confiado ao homem, é a direção que o homem dá àquilo que lhe é confiado. Às vezes a gente olha para, por exemplo, a questão religiosa e algumas pessoas acham que o problema está na religião, né? E o problema não está na religião, né? O problema está na forma como nós conduzimos o aprendizado na religião, onde a gente busca às vezes moldar da forma que aquilo fique que atenda às nossas necessidades, que atenda às nossas criações mentais. E a riqueza também pode cair para esse lado, né? Porque ele fala aqui que a riqueza é uma das provas mais difíceis para a criatura, porque ela é a excitação suprema do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Quantas vezes a gente não vê famílias se perdendo por causa da riqueza, mas são espíritos que se perdem por causa da riqueza, porque
esse estímulo, né, é uma excitação mental para a criatura. A criatura que tem uma abundância material, se ela não tiver um controle mental, ela usa da forma incorreta, né? Como ele está falando aqui, né? A satisfação das nossas paixões. Então, se a gente tem condição de comprar, por exemplo, vários carros, aí a gente quer ter um de cada modelo, por exemplo, sendo que a gente esquece qual que é o objetivo do carro. Não que a gente não possa ter as coisas, né? Novamente, é o uso que a gente dá, porque às vezes a gente quer ter um monte de carro para usar isso como forma de opressão do outro, como, por exemplo, uma joia, como as coisas materiais de um modo geral, que a gente vai dando vazão ao nosso desequilíbrio. Essa satisfação das paixões tem muito a ver com isso, né? Onde a gente não reflexiona se aquilo vai trazer para mim como espírito um crescimento, né? Porque é óbvio, né? Se eu tiver condições, eu posso possuir quantos veículos eu desejar, quantas joias eu desejar, quantos telefones eu quiser, mas será que eu vou usar isso da forma correta? Será que isso não vai ser uma forma de perdição para mim? Eu fico pensando, por exemplo, se a gente tivesse 15 telefones, será que a gente vai ter condição de atender os 15 telefones se eles tocarem ao mesmo tempo? Então a gente vê que às vezes a gente se prende a essas futilidades, porque ela se torna futilidade a partir do momento que você sequer consegue dar conta de utilizar aquele meio material que é para o seu progresso. Então aquilo passa a ser um fardo, aquilo passa a ser um desperdício, aquilo passa a ser simplesmente uma satisfação vã de paixões, e que uma vez possuído por nós, a gente dá o direcionamento errado, né? Eu quis trazer esse exemplo do telefone, né, porque às vezes a gente tem necessidade de ter 2 aparelhos, por exemplo, né? Mas muitas vezes a gente simplesmente quer ter para poder exibir que a gente tem, né? Então aí a gente compra aquele mais, né, cheio das coisas possível, para poder exibir ele, né? Fica pendurando ele no pescoço como se ele fosse uma melancia, né? Eu lembro da minha mãe, quando eu era criança, ela falando: se a gente quisesse aparecer, é só pendurar uma melancia no pescoço e sair pela rua, né? E é interessante porque isso nada mais é do que você dar vazão às suas paixões, né? É você se entregar pela vaidade, pela prepotência, é você deixar os desequilíbrios dos sentimentos que estão presentes em nós dominarem a nossa caminhada. E ao invés da gente dar uma utilidade providencial para aquilo que Deus está conduzindo para nós, a gente dá a direção errada e faz às vezes com que aquilo seja um motivo de queda, né? Onde a gente sustenta, por exemplo, esse desequilíbrio do sentimento, né? Sustenta, por exemplo, a vaidade, sem se perceber que isso está sendo um entrave para o nosso crescimento. Então, a boa direção da fortuna, qualquer que seja ela, porque se a gente olha para cima, sempre vai ter alguém que tem mais. Se a gente olha para baixo, sempre vai ter alguém que tem menos. Então, a gente tem que entender que todos nós somos criaturas afortunadas em algum aspecto, em algo que vai me fazer transformar como espírito numa criatura melhor. Então, eu tenho que olhar a minha fortuna se eu estou fazendo essa utilidade providencial dela, né?
Esses dias a gente tem conversado sobre isso, porque senão a gente fica muito restrito, né, a simplesmente olhar as coisas materiais, e se a gente não as possui em abundância, a gente tem o hábito muitas vezes de considerar, como eu não tenho abundância, então aquela prova, aquela situação, ela não cabe para mim, né? Não é algo que eu esteja vivendo nessa existência. A gente pode se iludir achando isso. Por isso que eu gosto sempre de trabalhar na reflexão individual minha, esse olhar, né, de que não é só a fortuna material, né, a saúde, a inteligência, são tantas fortunas que a gente possui e não percebe, porque uma criatura que não é saudável, ela não tem essa fortuna que eu possuo. Quem tem mobilidade é afortunado perto daquele que não tem mobilidade. Então, é o que eu coloquei agora há pouco, né? Se a gente olhar para cima, tem quem esteja com mais. Se a gente olhar para baixo, tem quem esteja com menos. Então sempre vai ser assim, porque é necessário para nós ter essa percepção ampla de que nós estamos inseridos para nos desenvolvermos. Então Deus não nos abandonaria, não colocaria nada nas nossas mãos para a gente cair, né? Eu fico imaginando, por exemplo, uma pessoa que tem, né, a beleza física, é uma fortuna, e ela pode usar isso por bem ou ela pode usar por mal. Então, a gente às vezes julga, né, que somente aquele que tem a riqueza material que vai passar por essa situação da utilidade providencial, né? Mas todos nós estamos passando por tudo a todo tempo. E como espírito, se a gente pensa assim, a gente tem que ampliar o nosso horizonte de olhar. E quando Jesus trouxe isso para todos nós, e quando o Pai permitiu que a gente tivesse acesso a isso, em hipótese alguma ele colocou algum tipo de limite em nós. As limitações vêm da nossa deficiência moral. Então, se a gente está ampliando o nosso horizonte de forma moral, alinhada ao bem, sempre vai trazer um benefício para nós. Por isso que a gente procura no Evangelho debruçar cada vez mais no limite daquilo que a gente já sabe, buscando cada vez mais um ponto para avançar. É isso que vai diferenciar cada um de nós na nossa caminhada. É esse esforço frequente e constante que vão ampliando os nossos horizontes, que vão fazendo com que nós sejamos criaturas melhores, mas principalmente que a gente saiba aproveitar aquilo que o Pai está pondo na minha mão. Porque se eu não tiver esse desenvolvimento, como que eu posso partir para o desenvolvimento de outra vertente de fortuna, por exemplo, né? Se eu não consigo administrar o pouco que Deus já colocou às vezes na minha mão, que a gente julga que é pouco, como será que eu vou administrar quando for muito? Se eu já sucumbir às paixões com pouco, quando eu tiver muito, é muito provável que eu também vá sucumbir. Então, se a gente olha como um processo educativo aquilo que a gente está vivenciando, a gente entende que Deus está concedendo para nós formas de desenvolvimento e de aprimoramento, para fazer com que a gente vá atingindo cada vez patamares mais amplos e maiores, onde nos é confiado o trabalho para ampliar essa posição divina, onde muitas vezes a gente guarda em nós e acaba não expandindo.
Então, trabalhar pela expansão da obra divina é cada um pensar, né, na sua fortuna individual, né, e identificar na sua mente, nas suas características, aquilo que precisa transformar e modificar, porque esse é o objetivo da gente estar aqui.